damos início agora a mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, conversamos sobre aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje tem a ver com a paz. A paz em nós e a paz do mundo. Qual é a nossa responsabilidade pela paz no mundo? É isso que vamos conversar hoje. Eu começaria a nossa conversa lembrando uma história do Krishnamurti. Uma vez ele falou o seguinte: eu abomino todas as formas de poder. Você diz, puxa vida, mas como que vai existir a organização social sem poder, né? É complicado, né? Não ter poder nenhum. Mas aí o que a gente acaba vendo é que o poder naturalmente tem que ser exercido por alguém. O problema é essa ganância, essa fome de ego para se chegar ao poder, né? E uma historinha que ele contou, o Krishnamurti de vez em quando contava umas historinhas, e ele contou uma história da época do Alexandre o Grande, aquele imperador que conquistou toda a Ásia e tal, que quando o Alexandre chegou na Índia, invadiu lá, encontrou uma cidade que era super organizada, tudo certinho, tudo muito bem organizado. Aí, na medida que eles invadiram, o governo caiu, né? E ele queria saber quem era o governador daquela cidade e tal, porque aquela cidade era um modelo diferente de todas as outras. E as pessoas disseram, não, ele deixou, e agora está numa atividade educacional e tal, e tal. Não, mas eu quero falar com ele. Aí foram falar com o cara que tinha sido o governador. Ele disse, não, eu estou muito ocupado aqui, não vou falar com ele, né? Aí o Alexandre o Grande foi até o local em que ele estava, né, querendo conhecê-lo, né, e disse, eu quero chamá-lo para vir integrar aqui minha administração, porque você fez um grande trabalho. E aí a pessoa respondeu assim, estou muito ocupado aqui ensinando essas crianças, né? Então, essa historinha que o Krishnamurti contou mostra a pessoa que não se deslumbra com o poder, né? A pessoa que exerce o poder com precisão, com qualidade, sem se envaidecer, sem a ambição do poder, né? Eu até falo com um certo orgulho que eu fui presidente nacional da Sociedade Teosófica em 3 períodos, em 3 eleições, sem nunca ter pedido um voto para ninguém. Então, eu acho que o poder ele tem que ser exercido de uma forma natural, aquilo que vem para você, e não aquilo que é objeto de disputa, de ego, de conquista, etc, etc. Mas, infelizmente, a nossa humanidade ainda está muito atrasada em muitos aspectos nessa questão relativa ao poder, e por isso eu vejo que nós temos muito o que aprender, né? Então, a questão da paz em nós e no mundo, ela passa por essa questão de exercer o poder na família, no trabalho, nas relações sociais, na política. Como que isso pode ser feito de uma maneira harmônica, de uma maneira não gananciosa, de uma maneira não egóica, né, de ambição pessoal, né? Então, Edu, vamos entrar nisso aí, já que hoje o Brasil está fervendo, a gente tem que entender essa problemática na consciência humana e nós temos que encontrar essa paz e espalhar essa paz por esse país inteiro, porque um país dividido como está hoje, a animosidade aumenta muito. Então, nós precisamos unir o Brasil, unir, e os nossos pensamentos e as nossas ações, elas têm que ser coerentes com a vida espiritual que a gente aspira, né? Que não seja essa vida de dualidade, de guerra, de conflito. O que você diz aí, Edu? Pois é, você falou uma coisa muito interessante que tem muito a ver com o tema, a questão do poder.
E realmente, talvez uma das coisas que mais separa os seres humanos é essa busca pelo poder, e isso está muito atrelado à questão das ideologias, né? Você tem, de um lado, um tipo de comando e, do outro lado, um outro tipo de comando, que, no fundo, são muito parecidos. Apenas um se diz de esquerda, socialista, outro de direita, capitalista, neoliberal, não importa o nome que se dê, mas todos eles têm sede de poder, né? E eu tenho participado, como você sabe, muito do movimento Gaia. E lá eles falam uma coisa que é muito interessante. Nós temos que substituir o poder sobre para o poder com. O que nós vemos na sociedade em geral é o poder sobre. É o chefe que tem poder sobre o seu funcionário, os governantes da nação que têm poder sobre aqueles que são os governados, e sempre é aquela condição que aquele que tem poder se acha superior e utiliza o poder não só para benefício próprio, mas para defender as suas ideias, defender aquilo que ele acha que é o mais correto, geralmente sem aquela escuta do que realmente o povo necessita, de quais são os anseios profundos da população. Então, essa ideia do poder não autocrático, né, mas aquele poder que é compartilhado, por isso que se fala em poder com, me parece fundamental quando nós estamos assim buscando uma sociedade virtuosa, uma sociedade pacífica, uma sociedade onde haja realmente participação. Você vê que existe esse jargão do governo participativo, mas quando você vai olhar, realmente é muito pouco participativo. Qualquer governo, de esquerda ou de direita, é participativo, né? Na verdade, cada um tem as suas ideias, as suas propostas, e tentam forçar a barra para que as suas ideias, ideologias prevaleçam. Então, talvez seja uma questão até cultural, nós tenhamos que perceber que ninguém é dono da verdade. Que quando a pessoa acha que sabe e os outros não sabem, acha que chegando ao poder vai poder fazer melhor porque ele sabe, isso é um traço comum à grande maioria dos governantes. E até na sociedade teosófica, eu já percebi muito isso, sem citar nomes, né, de pessoas que estão não só apegadas ao poder, mas que usam o poder para tentar levar aos demais participantes as suas ideias, convencer que a sua maneira de pensar, as suas propostas e a sua ideologia é melhor do que a dos outros. Então, essa ideia do poder sobre, né, ela está muito arraigada. A pessoa que tem o poder, ela se acha com direito de exercer esse poder e, às vezes, cria um petit comitê, cria um grupinho de pessoas que pensam da mesma maneira e exerce o poder. Geralmente se diz poder, que o povo é que tem o poder, mas, né, que a democracia é o governo do povo, etc. Mas, se for esgrafunchar, se for verificar, realmente existem sempre aqueles líderes que muitas vezes são carismáticos, né, e que conseguem levar as suas propostas adiante e convencer e fazer com que os outros sigam aquilo que eles acham que é o correto, as suas ideologias também. Então, essa ideia do poder com, acho que é algo que a gente tem que começar a trabalhar dentro e fora da sociedade teosófica, porque quando você percebe que o poder não é seu, em primeiro lugar, que o poder é uma forma de energia que você gerencia, não é? Se você percebe que você é um canal para exercer uma função de liderança, e que essa função de liderança é temporária, e que você está ali só para ser
um instrumento que vai viabilizar, né, vamos dizer assim, uma série de ações para o bem comum. Isso é muito diferente, porque aí você vai se juntar a todos que anseiam também por mudanças e distribuir o poder, compartilhar as decisões, fazer com que haja, vamos dizer assim, a prevalência da inteligência coletiva sobre a inteligência e as vontades individuais. Só que isso é muito difícil, porque a nossa cultura sempre exaltou o poderoso. Nós sempre exaltamos os grandes líderes, né? Ao longo de toda a história, né? Os grandes, né? Não foi só Alexandre o Grande, mas Napoleão e tantos outros líderes né? Que impuseram o seu poder na marra, né? E foram exaltados por isso. E agora nós temos que perceber que não é esse o caminho. Se nós queremos paz, nós temos que buscar uma alternativa realmente participativa, não só nas palavras, mas que haja uma disposição de repartir o poder decisório, ou seja, aquela ideia do poder com. Talvez esse seja um dos muitos caminhos que nós podemos trabalhar para a paz. E aí, Marcos? Interessante que nós escolhemos o tema A Paz em Nós e no Mundo. Estamos falando sobre o poder. Mas é impressionante como o poder se relaciona com a paz. Repare bem, nas relações humanas, um casal, por exemplo, se um é o dominante e o outro é o dominado, a relação é desequilibrada, não há paz. Uma família, lógico que se você tem crianças pequenas, você tem que exercer o poder sobre o infante, né, sobre a criança, com a maior liberdade possível e com o maior senso de responsabilidade possível, né? Chega um momento que a criança cresce e você já não vai ter mais poder sobre a vida dela, né? Mas toda forma de manipulação da vida alheia, ela é perniciosa, né? Ela ofende a lei número 1 da vida, que é o livre-arbítrio. Lei número 1 da vida humana, que é a liberdade na consciência, liberdade nas ações, né? Desde que respeite os outros, né? O limite da liberdade, como dizia o professor P. Krishna, né? A minha liberdade de movimentar o braço termina onde começa o nariz de quem está ao meu lado. Então, sempre tem que haver um respeito à liberdade e tal, mas com esses limites que não atropelem os outros, vamos dizer assim. Mas se não houver um distensionamento no que diz respeito ao exercício de poder, como é que você vai falar em paz? A paz dos dominantes e dos dominados. Às vezes você tem uma situação que aparenta paz, está tudo quieto, mas por baixo, né, tá uma coisa assim, a ponto de explodir, né? Um ódio crescente, um antagonismo crescente, né? Então, para a gente poder falar em paz, a gente tem que ir na raiz das coisas, na consciência humana, né? Então, a gente já viu que a ambição desmedida, a loucura da ambição, é algo que definitivamente desorganiza a vida em termos de paz, né? O tirar a liberdade também vai afetar a paz, né? E a própria dualidade que o pensamento normalmente opera, né? Você, por exemplo, a gente pode ter time diferente. Eu não sei se você é Flamengo ou eu sou Fluminense, Edu, mas a gente nunca brigou por causa disso. Agora, se você ficar muito apaixonado, muito, realmente acaba que a paixão desestabiliza e
leva à ausência de paz. Então, eu acho que a origem do problema é na dualidade que a mente humana cria, né? Porque se você vê que na vida prática, às vezes você tem que escolher entre o caminho A ou o caminho B, e você escolhe sem uma obsessão e tal, naturalmente você vai. E se for o caminho errado, depois você corrige. Agora, se você matar e morrer por causa de vai pelo caminho A ou pelo caminho B, aí você já não está fluindo com a vida, né? Então, assim, essa dualidade que a mente humana cria é um fator de divisão, é um fator de desagregação e a paixão que vem em sequência por qualquer lado, qualquer caminho, qualquer segmento, qualquer divisão, é fonte de guerra, de luta e de desentendimento. Então, para a gente tentar ir na origem, a gente tem que ir na nossa própria mente, né, Edu? O que você acha? Eu lembro de um artigo que a Joy Mills escreveu há muito tempo atrás, foi até na década de 70, se não me engano, quando ela era vice-presidente mundial do John Coates. E o artigo chamava Quer o homem realmente a paz? E, e ela questionava justamente isso, né? Que quase todo mundo fala que quer viver em paz, mas as pessoas não se comportam de uma maneira que conduza à paz. Ou seja, o estilo de vida, perseguir ideologias, o egoísmo humano e uma série de fatores, a busca de poder, leva a uma condição em que a paz se torna praticamente impossível, né? Então, esse questionamento da Joy Mills me pareceu assim muito pertinente, né? As pessoas deviam investigar. Será que a paz é só um ideal vago que não tem nada a ver com o nosso dia a dia? Ou a paz é algo que nós criamos pela maneira como nós vivemos, pela forma como nós nos comunicamos, pela, pelo tipo de emoções que nós expressamos? Tudo isso aí vai indicar se a paz vai ser apenas uma ideia, uma ideologia, ou vai ser algo concreto, algo vivencial, uma experiência de vida. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Ivo e Marcos Presente dialogamos sobre ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E hoje nós estamos trazendo um tema da maior importância nos dias de hoje, que é a paz, tanto a paz interior como a paz no mundo. Está até no preâmbulo, né, da Carta Constituinte da Unesco, né, que diz que como as guerras, e eu não me lembro dos termos exatos, mas uma vez que as guerras foram criadas pelos, pelas mentes dos homens, né? É através da mente dos homens que nós temos que alcançar a paz também. Ou seja, a paz só vai ser alcançada se as pessoas viverem a paz e transformar as suas vidas de modo que suas vidas sejam um reflexo dessa paz. Senão, se você disser, não, eu quero a paz, mas está armado, que paz é essa, né? Eu vejo muita gente dizendo, não, mas para alcançar a paz, eu tenho que me proteger, né? Isso aí é uma falácia, dizer que eu tenho que me armar para conseguir a paz. Você vê quantos países falam isso, né? Não, eu tenho que me defender, eu quero a paz, mas na hora que eu estou armado, o outro não vai me invadir. Então, existe toda uma, uma visão racionalista, vamos dizer assim, que tenta explicar por que eu vou me armar.
Então, as pessoas se armam cada vez mais para garantir a paz. Só que armas são para serem usadas. As armas não são para trazer a paz. E o Krishnamurti traz uma coisa que eu acho fundamental, e ele bate muito nessa tecla. Ele sempre falava: os fins não justificam os meios. Ou seja, você não pode dizer, não, para chegar à paz eu posso fazer tudo que vem na minha cabeça, eu posso me armar, eu posso até atacar outras pessoas que são contra a paz, porque aí, na hora que eu ganhar, eu vou conseguir fazer com que a paz reine no mundo. Né? Vê quantos governantes acham que sem armamento eles não vão conseguir chegar à paz. Mas é justamente o contrário. A paz depende de um desarmamento, não só em termos físicos, né? Mas o desarmamento interior. Você perceber que você não está armado, não está armado para revidar. Né? Essa mentalidade armamentista tem a ver com essa preparação para o revide. Quando você não tem paz no coração, você está preparado, na hora que alguém te agride, você já dá o troco, na mesma moeda, ou às vezes até pior. Então, isso não conduz à paz de maneira nenhuma, só faz com que o conflito, a violência, cada vez aumente mais, porque cada um está preparado para dar o troco. E a paz passa a ser só uma ideia que não tem nada a ver com a vida de cada um. Então, eu sou meio radical em relação a essa questão do armamento. Eu nunca tive uma arma em casa e eu acho que vale a pena você ser vulnerável, vale a pena você se expor, que se todos fizerem isso, você realmente terá a paz no mundo. Pode parecer estranho isso, né? Mas eu acredito que é possível você viver em paz e até com segurança, sem ter qualquer tipo de armamento, nem físico, nem mental, nem moral, nem emocional. Você está realmente aberto, vulnerável, compartilhando o que você tem de melhor. E aí, Marcos? Edu, o Krishnamurti ele é bem enfático de que ou a paz está dentro de nós ou ela não vai estar em lugar nenhum. Né? Eu vou ler aqui uma passagem dele, interessante, que ele fala assim: o caminho da paz consiste em compreender a falácia da ideia de que a paz é resultado da luta, epílogo de um conflito físico ou mental entre antagonistas militares ou ideológicos. A paz não resulta de luta. A paz é o que permanece depois de o conflito dissolver-se todo na chama da compreensão. A paz não é oposto de conflito, nem síntese de opostos. O antagonismo ele surge na mente humana, né? Ele é falta de compreensão. Aí diz ele assim: a paz é essencial no mundo, pois do contrário seremos destruídos. Você vê aí o medo aí com essa história da Ucrânia aí de voltarem a usar armas nucleares. Imagina. Aí diz: uns poucos escaparão, mas haverá destruição sem paralelo, a menos que resolvamos o problema da paz. A paz não é um ideal. Um ideal, como já discutimos, é fictício. Aquilo que é real precisa ser entendido. E a compreensão real é impedida pela ficção que chamamos de ideal. O fato real é que cada um está em busca de poder, de títulos, de posição de autoridade, embora tudo isso seja encoberto. Desculpem. Embora tudo isso seja encoberto de várias maneiras por meio de palavras simpáticas. Então, Edu, não adianta falar bonito. Ou nas nossas atitudes, nós somos paz, e essa paz resulta da compreensão da própria natureza do conflito que nasce na mente, que divide, que segrega,
que cria preconceito, né? Ou a gente pode falar lindo, falar de paz, ter o ideal da paz, carregar a bandeira da paz, e se desarmoniza com a esposa, se desarmoniza com o filho, com o vizinho, com o colega de trabalho. Então, é a hipocrisia. Se você não resolver a paz dentro de você, para viver em paz, não adianta o ideal, que não é a realidade. E a realidade é a vida de cada um de nós, de cada indivíduo, né? Aí, numa outra passagem, eu já achei ainda de uma beleza maior, quando ele fala assim: a paz, por conseguinte, só poderá vir quando compreendermos o que é o amor. Mas quando você compreender a paz na qual existe amor e beleza, compreender a sua extraordinária originalidade, então você terá essa paz. A paz que a mente não pode compreender. Esta é que é a paz criadora, a que implanta a ordem dentro de nós, dissipando toda a confusão. Olha como ele vai mais fundo. Se você não descobrir o amor no seu coração, que não é produto de uma dedução intelectual, nem de um raciocínio, nem de um pensamento, vou amar. Não. Ou você abre o seu coração, permitindo que ele floresça, né? E que o amor venha a você como doação pura, como entrega, né? Como renúncia até às infinitas exigências do nosso ego, né? Sem esse florescimento do amor, a paz é figurativa, né? Olha o que ele diz aqui. A paz é a cessação da violência interior. Essa violência que se expressa pela ambição, pela competição. Estamos dispostos, você e eu, a abandonar nossas ambições e sermos como nada? Olha a raiz do problema humano e do problema da humanidade. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser mais, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Sem isso eu não quero, assim vai, assim não vai. Esse é o ego humano, né? Então, estamos nós prontos a abandonar as nossas ambições e sermos como nada, né? Então, Edu, a gente precisa fazer isso, eu e você, e todos que estão assistindo com a gente, né? Essa renúncia ao eu, para que o amor possa florescer na nossa vida, para que a gente possa irradiar para esse país conflituado, dividido, amargurado, paz. É isso que nós precisamos irradiar hoje, Edu, com muita força, com muita fé. O que você me fala? Nós precisamos alcançar aquela paz que ultrapassa o entendimento, né? Como nós costumamos falar. E é tão importante nós descobrirmos essa paz que está além de qualquer elemento externo, né? Geralmente nós condicionamos a paz a uma condição favorável, vamos dizer assim, né? Se eu ganhar a guerra, aí vai ter paz. Se eu conseguir impor minhas ideias, aí vai ficar tudo bem. Então, nós condicionamos a paz aos nossos desejos, às nossas ambições. Só que, enquanto nós formos egoístas, enquanto nós tivermos essa ganância, essa vontade de conquistar, de possuir, de ser alguma coisa que é diferente do que nós somos hoje, alguma coisa maior, ter mais poder, mais dinheiro e mais influência e tudo mais, a paz vai passar ao largo, nós não vamos conseguir aquela paz duradoura. A gente pode ter, às vezes, um interstício, né? É um momento em que há uma pausa, vamos dizer assim, no tiroteio, mas daqui a pouco ele começa de novo, porque o egoísmo humano continua, os interesses continuam, as ideologias continuam
a provocar todo tipo de reação e de fogo cruzado. Então, eu acho que é uma questão que cada um de nós, como você falou, Marcos, precisa investigar até que ponto a vida que eu levo, as minhas escolhas, as minhas atitudes, os meus pensamentos são conduzentes à paz, ou até que ponto que nós estamos semeando, de alguma forma, a discórdia, o desentendimento, querendo impor a nossa vontade, as nossas preferências e assim por diante. Isso acho que talvez seja um ponto fundamental. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa? Abrir mão das nossas opiniões? Será que nós estamos dispostos a escutar para entender realmente o que o outro quer dizer, comungar de todo esses recursos maravilhosos que nós temos nesse planeta, perceber que nós temos um grande presente que a vida nos dá, que é essa vida maravilhosa externa, né? Os minerais, vegetais, animais, seres humanos, essa natureza tão bela, que é um patrimônio comum. Mas nós queremos demarcar território, queremos nos apropriar, queremos tudo para o nosso eu, ou para o nosso grupo, ou para a nossa nação, ou para o nosso time de futebol. Então, nós nos separamos. E essa grande heresia da separatividade, como dizia Blavatsky, está no cerne da nossa incapacidade de alcançar a paz. Porque sempre existe uma condição: eu vou ter paz com você se você fizer como eu estou mandando, como eu quero. Então, isso não é paz, isso é imposição. E, às vezes, a pessoa do outro lado aceita porque ela não tem como fazer diferente. Por exemplo, se um patrão, né, que tem poder, chega para o funcionário: eu quero que você faça isso e aquilo, e o funcionário não queria fazer, mas faz, isso não é paz, isso é imposição, isso é o poder sobre que gera conflito, mesmo que o conflito não se externalize, mas gera aquele conflito interior que acaba brotando de alguma maneira. Então, nós precisamos trabalhar a paz, não só exterior, mas principalmente a paz nos nossos corações. Nós temos que observar. Isso é a receita maior do Krishnamurti. Observar nós próprios, olhar as nossas reações, olhar o que nós estamos sentindo. Nesse momento, por exemplo, de tensão extrema por causa das eleições, se você tem alguma sensação de separatividade, observa, entende o que está no seu coração. Será que está sendo influenciado por uma onda de um lado ou de outro? Será que você está comprando uma emoção que não é sua e está compartilhando, externalizando de alguma maneira? Então, essa é uma oportunidade preciosa para nós nos observarmos e entendermos as nossas motivações, entendermos as nossas atitudes, como nós somos convencidos, como nós, às vezes, até mudamos de opinião por causa de uma coisa ou de outra, como, às vezes, nós trocamos aquilo que é o certo pelo que é conveniente ou pelo confortável. Nem sempre o correto é o mais confortável. Então, se nós queremos a paz, eu acho que uma das coisas mais importantes é aprender a abrir mão das suas ideias, até das suas posses, enfim, perceber que esse mundo é para todos nós, não é só para os poucos que concentram a riqueza, concentram o poder, concentram tudo que foi desenvolvido, até as tecnologias estão na mão de poucas pessoas, os bens, o dinheiro, as posses territoriais. Nós temos que começar a aprender a compartilhar. E essa é uma lição muito difícil, abrir mão e compartilhar. Porque, na verdade, nós não temos nada. Nós pensamos que temos, mas no dia da morte a gente não vai levar nada daqui. Tinha uma amiga minha que falava: caixão não tem gaveta, não dá para levar nada.
Então, nós temos que ver que tudo que a gente acumula, todo poder, todas as riquezas, não tem valor nenhum, elas são efêmeras. O que é o mais importante? É o que você doa, né? E aí entra aquilo que você falou, Marcos, é o amor. A única coisa que vale a pena na vida é o amor. Se nós conseguimos trocar essa animosidade, essa guerra, essa separatividade pelo amor, que é a força da união, nós estamos caminhando para a paz. Sem amor, a paz não existe. Mas tem que ser um amor profundo, verdadeiro, aquele amor que, que toca realmente, que as pessoas conseguem sentir nos seus olhos. Estamos chegando ao final do nosso programa e é bom lembrar que toda semana nós estamos lançando uma nova versão, um novo capítulo desse nosso programa e que as, os números anteriores desse programa estão no canal Suprem da União Planetária e também no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Até a próxima, estejam conosco.